Eita, Olá! tudo bem? Tudo ótimo! Melhor agora! Né? Menina pontual, essa, hein? Tá vendo? Pois é, saudades, viu? Que saudades! Né, Vou fazer... menina? Não vemos a hora de acabar aí esse corona aí pra gente poder fazer uma live ao vivo e a cores, né? Não é que saudade dos nossos congressos presenciais, Puxa vida, vai ser das tão bom. nossas aulas. A hora que terminar isso vai ser. A gente vai dar tanto valor a esses encontros. Eu costumava falar, né? Os alunos, o pessoal, gente, vão nos congressos, participem, porque não tem outra coisa melhor que o calor humano, né? Encontrar os colegas, trocar figurinhas, encontrar os autores, né? Ouvir deles qual é a impressão dele hoje, né, com a situação. Às vezes ele já mudou até aquilo que ele escreveu há 4 anos atrás, ou 3, ele já pensa diferente. É outra história. Mas agora, depois dessa coronavírus aí, Não gente, perco um! não tem preço. Não, nós vamos qualquer coisa, viu? É seminário para falar de pneu de bicicleta. Vamos lá. Estamos indo! Vamos E aí eu abraçar fico super feliz, André, dos nossos amigos entrarem na live. Ah, então, o pessoal tá Então, vendo. Eu sem óculos, eu doutora não consigo ler. Carolina, É, a né? Carol tá na live. É, lá, mas a Caroline é minha assistente aqui. A Carol A Carol do Sul. do Sul, eu não vi ela Sim. aqui. Que A Lu gracinha. Bacanelli, o Nossa. Aldo, a Jéssica, a Nayara. Olha, pode A falar aí La... que eu fico aqui só curtindo. Ô, Carolzinha do Sul! Quanto tempo, hein? Que gostoso, que gostoso. Olha, eu vou te falar, viu? Eu demorei para entrar. A Nesse... Nigley. A Nigley tá aí, oi, Nigley! Eu demorei para entrar nesse esquema de live, mas é gostoso, né? Agora, o professor, além de ter didática, tem que ser também um comunicador, né? Hein? Tem que saber se comunicar e para o pessoal não ir embora, né? Não é? Que gostoso, viu, Lu? Puxa Mas vida. fiquei super contente de fazer essa live com você, André. Tava morrendo de saudades. É, menina? Para É, mas... quem não nos conhece, nós trabalhamos juntos por muitos anos Poxa. no IAPE, no Instituto dos Advogados Previdenciários. O André foi presidente em 2 gestões. Não, mas eu que tenho que te apresentar, não vem não. Então vamos lá. Então, olha só. Pessoal, para quem não conhece, a professora Luciana Farias, né? Ela foi diretora do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, na ocasião que eu tive a honra de presidir, né? Por 6 anos. E foi uma diretora muito atuante. Ela foi presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, depois foi uma gestão maravilhosa, realizou vários congressos internacionais. Ela é mestre pela PUC, assim como nós. Somos todos filhos da PUC, não é? Somos a nova cepa do Wagner Valera. E ela é professora de cursos de pós-graduação, não é isso? Enfim, se eu ficar falando aqui o currículo dela, vai longe, a gente não começa. Mas eu acho que o mais importante é agradecer ao CEPJUR, que é o melhor curso de pós-graduação do Brasil, pela oportunidade de estar encontrando esses amigos, né? E agradecendo à professora Hermes Arraes, que proporcionou essa alegria para a gente de estar aqui batendo esse papo, não é? Então, Luciana Farias, ela vai nos falar sobre a aposentadoria do deficiente físico, não é? Assim, nós vamos, logicamente, nós temos estudantes, temos colegas recém-iniciados na atividade de advocacia previdenciária, que são muito bem-vindos. Aliás,
Para esses, eu digo sempre que a advocacia previdenciária é o ramo do direito que trata do direito social, não é isso? Eu acho que é o ramo mais lindo do direito, o previdenciário e trabalhista, né? Trata com os hipossuficientes. Então, a professora ela vai falar sobre o conceito de deficiência física, né? Vai fazer um pequeno introito sobre a aposentadoria do deficiente, não é? O que a lei diz, qual é a lei que regulamenta, sobre questões de contagem de tempo e tal, para depois, só depois desse aquecimento, né? Ela vai aquecer a garganta, para a gente poder entrar um pouquinho em assuntos mais polêmicos, né? Sobre a alteração aí da reforma da Previdência, quais foram os reflexos, se alterou ou não alterou, questão aí de cálculos, enfim. É isso, professora? Então, é isso. está com a palavra. Vamos lá. Eu queria agradecer também o nosso amigo Emerson, tá na live. Olha a responsa. E nossa, aí, nas lives do Emerson, ele sempre tá com um vinho, né? Eu morro de inveja. Vamos fazer um brinde. Um brinde ao vinho. Olha, aliás, ele foi um sacana, eu vi hoje lá, ele falando de vinho. Eu já falei para ele que ia chamar ele para uma live para falar de previdência. Eu não sabia se eu pedia para falar sobre vinho, porque ele fala com propriedade de vinho, né? Nós vamos tomar um juntos, viu, Emerson? Sim. Certo. Então, muito obrigada pelo convite, André. Muito obrigada pela ACPJur, na pessoa do professor Hermes, coordenador da pós-graduação, e está proporcionando essas lives de conteúdo de direito previdenciário e nos colocar aqui para a gente ter essa conversa sobre a aposentadoria do deficiente. Olha lá o Hermes dando os vinhozinhos. Vamos lá. Mas vamos lá. Realmente é bastante coisa para falar da aposentadoria do deficiente. Eu já vinha trabalhando muito com a aposentadoria do deficiente, com a reforma da Previdência. Creio que vai crescer muito o número dos requerimentos desse tipo de aposentadoria. E a importância de falarmos desse tema, porque ele fica um pouco de lado. Essa aposentadoria do deficiente fica um pouco de lado. Tanto que a própria Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência, nem falou nada dela. Então, será que esqueceu? Será que não? Mas a questão ela está aí, precisamos utilizá-la, porque ela é muito favorável ao segurado. Então, vamos tocar nesse assunto já, hein, professora? Então, vamos lá. Aí. A base, né? Quem tem direito, então, à aposentadoria do deficiente? Então, primeira coisa eu acho importante é falar quem é o deficiente, porque tem muita divergência, muitas dúvidas com relação à aposentadoria por invalidez, à aposentadoria do deficiente, quais seriam os requisitos de uma e de outra, e se confundem. E aí, primeira coisa que quando falarmos em aposentadoria do deficiente, falarmos do deficiente é aquela pessoa que pode trabalhar. Eu até gosto de usar o exemplo para deixar bem claro, é aquela pessoa que sai do seu trabalho para ir passar numa perícia do INSS. Ou seja, essa pessoa pode trabalhar. Não há nos requisitos da aposentadoria do deficiente a necessidade dessa pessoa não estar trabalhando por conta da sua deficiência. Essa questão... Pode falar. É isso que acho que... Desculpa interromper, professora, mas esse é o ponto nevrálgico, porque acho que muitos colegas se confundem, né? E falam, poxa, mas ele não vou pedir, mas ele está trabalhando. Não existe incapacidade, né? Sim. E a dignidade da pessoa humana tem que trabalhar, né? Então, ele pode estar trabalhando sim, sai do seu trabalho e passa na perícia médica. A questão de não poder trabalhar, aí entra na questão da invalidez. Então, quando estamos falando de deficiência e não de
invalidez. E qual seria a diferença entre uma e outra? A invalidez, sim, é onde a pessoa não tem condições de trabalho. E essa invalidez pode ser temporária ou permanente. Então, na invalidez ou também incapacidade, quando uma pessoa estiver incapacitada ou inválida, o benefício devido para ela é um benefício por incapacidade, que pode ser temporário, que aí vai na linha do auxílio-doença, ou uma incapacidade permanente, que vai para a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Nesse caso, sim, a pessoa não pode trabalhar e vai para esses benefícios por incapacidade. Aqui não, a pessoa pode trabalhar. Então, a deficiência, se a gente pensar em níveis de deficiência e colocando com a invalidez, a deficiência é mais leve que a invalidez. Se a pessoa está num grau a ponto de não poder trabalhar, o benefício que ela vai requerer é uma aposentadoria por invalidez. E aqui eu já deixo, porque uma live é para a gente trazer algumas questões para todos pensarem, né? E aqui estamos no momento de pente fino, aonde as pessoas que receberam auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por anos a fio estão recebendo a notificação, passando por uma perícia e estão tendo seus benefícios suspensos, cessados. E aí, esse período que a pessoa recebeu auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, quando a pessoa então estava incapacitada, ela poderia utilizar esse período como deficiente? Se ela está o mais, ela poderia usar esse período como o menos? Então, deficiente é algo menor, é uma doença. Então, não vou falar incapacidade, ela é menos que a incapacidade. É uma doença que gera uma deficiência, que pode ser nessa aposentadoria do deficiente, aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, ainda tem 3 níveis de deficiência. Deficiência leve, a deficiência moderada e a deficiência grave. Deficiência. Então, a gente pode pensar assim, aqui é uma pessoa que não tem deficiência nem incapacidade. Aí tem a deficiência leve, deficiência moderada, deficiência grave. E aí depois viria uma incapacidade. E aí eu pergunto, André, essa pessoa que já estava incapacitada, recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, fora do mercado de trabalho, poderia contar esse tempo para uma aposentadoria do deficiente? Porque nós temos que o período que a pessoa recebeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conta-se como carência. Até foi decidida essa questão. Se tiver entre períodos contribuídos, esse período vai valer como carência. Mas o que eu estou falando é além da carência, mais do que carência. Contar como carência e como tempo qualificado como deficiente. Professora, eu vou aqui fazer uma pergunta. Você vai falando, as coisas vão vindo na mente. Desculpa lhe interromper, mas olha só. Então, você está me dizendo que, principalmente agora, com essa reforma da Previdência, que hoje em dia a aposentadoria por invalidez pode ser pérfida para o segurado, né? 60%, não é isso? Se ele sofreu essa invalidez, essa doença de incapacidade por 2 anos, em vez de eu pedir a aposentadoria de invalidez, eu poderia pedir a do deficiente, professora? André, hoje, assim, eu vejo aposentadoria. Então, vamos já entrar para a gente falar como ela é boa. Eu não quero atrapalhar o raciocínio. Se quiser guardar essa resposta... Vamos já. Você guarda ela é depois, muito boa, por quê? Eu vou trazer um pouquinho do final para a gente falar a importância dessa aposentadoria e aí a gente vai construindo o raciocínio dos requisitos. É que sabe, eu não quero atrapalhar teu raciocínio. Porque, olha só, André, hoje em dia, sempre que eu vou analisar, fazer um planejamento de um benefício, o que a gente busca? O benefício com maior valor. E aí, com a emenda constitucional, caiu o valor, caiu a média, entrou a idade mínima. No entanto, a emenda constitucional não mexeu
na legislação que trata da aposentadoria do deficiente. Nada falou, ela recepcionou. Então, houve uma recepção. Ela se reporta ao artigo 142, né? A Lei 142. A Lei 142. A Lei 142 de 2013, ela não foi. Ela continua. Não houve alteração da legislação e não houve alteração no texto constitucional com a emenda 103, falando da aposentadoria do deficiente. Então, o artigo 201 está lá, manteve a Lei 142. Isso quer dizer o quê? O cálculo. Uma pergunta que não quer calar, eu sei que a sua pergunta do final lá, como que ficou o cálculo? Mas eu vou no sentido do quê? Não houve a alteração na Constituição, ela remete à Lei 142 e, então, a forma de cálculo mantém os 100%. Mantém os 80% maiores contribuição, as maiores contribuições. Não entrando a fórmula de cálculo nova da emenda constitucional, que pega 100% do cálculo sem excluir as 20% menores. E aí, André, Sabe que esse não é o entendimento do INSS, né? Tem uma portaria 450 que ele já fala que não, né? Que foi revogado tacitamente o artigo 29 da 813, que a lei se refere, e aí isso vai dar uma judicialização bacana, hein? Isso, daí eu até tô com ela na tela, que é o ofício circular número 64 de 2019, que fala justamente isso que você trouxe. Então, administrativamente, o que diz? Que o ofício circular 64, ele fala da aposentadoria da pessoa com deficiência. Que o quê? Que deve ser considerado todo o período básico de cálculo de julho de 94 até a DER. Então, o ofício circular vem e trata dessa questão. Então, administrativamente, vai ser analisado dessa forma. Mas o ofício, ele está abaixo da lei. Então, é aquela questão, seria o ofício ilegal? Então, essa questão vai ser judicializada, mas já tem esse ofício circular que fala da aposentadoria do deficiente. Mas questões outras da aposentadoria do deficiente não foram alteradas. Então, mantém a desnecessidade de ter idade mínima, trata a questão do valor que mantém o coeficiente de 100% do salário de benefício. Então, a única questão que está essa discussão é se vai entrar no período básico de cálculo 100% das contribuições ou as 80% maiores. Administrativamente vai entrar o 100%. E aí é onde vai ser judicializada essa questão. Sem dúvida. Aí nós temos que... Mas você sabe que tem doutrinas favoráveis, acho que a grande maioria, aos 80%, né? O professor... puxa vida, no Sul, nós falamos sobre ele. Lazari. Agora, o Lazari, ele fala que não alterou, que mantém a 142, que Isso. A Constituição falou expressamente do deficiente que mantém 142, então tem que se manter, né? E o Jeromes também, o professor Jeromes também. Então tem que fazer doutrina e fazer jurisprudência, não é isso? Então cabe a nós como advogados judicializar essa questão, mas já temos doutrina de peso, então eu peguei o livro atualizado do Lazari e ele já trata dessa questão e realmente ele diz que mantém o 100%, que a lei 142 ela não teve essa modificação com relação à aposentadoria do deficiente. E com relação à aposentadoria do deficiente tem 2 tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. O nome correto é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade
e aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, basicamente, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade diminui 5 anos na idade da aposentadoria por idade urbana normal. Então, o homem, ao invés de se aposentar com 65, ele se aposentaria com 60 anos. E a mulher, ao invés de se aposentar com 60 anos, seria 55 anos na aposentadoria da pessoa com deficiência. E nada é falado, porque na emenda constitucional aumentou a idade para a mulher na aposentadoria. Então, não é mais 60 anos, é 60 anos e meio em 2020, 61 anos em 2021, 61 anos e meio em 2022, e aí para em 62 anos em 2023. Na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, não teve nada de alteração, mantém 55 anos. 55 anos de idade para a mulher. E na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, quais os requisitos? Primeiro requisito, carência. Carência de 180 meses, igual à aposentadoria por idade urbana. 180 meses de carência. E outro requisito cumulativo, 15 anos de tempo como deficiente. Então, requisitos cumulativos e mais a idade. E valor da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Mantém o coeficiente que é 70% mais 1% a cada ano trabalhado. Então, o coeficiente da aposentadoria por idade se manteve também. A única questão que está desse ofício circular é se o período básico de cálculo vai ser 100% ou as 80% maiores. Professor, aplica o fator previdenciário na aposentadoria do deficiente? Só se for mais vantajosa. Tanto na aposentadoria por idade, como na aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição, fator previdenciário é aplicado se for mais vantajoso. Então, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, sem fator. Coeficiente 100%, sem fator previdenciário. Então, essa primeira, aposentadoria do deficiente por idade, da pessoa com deficiência por idade. Os requisitos são mais simples. Agora, vamos para a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Aí é onde entra os 3 tipos de deficiência. Deficiência leve, moderada e grave. E aí, qual o tempo? Então, para o homem, uma aposentadoria da pessoa com deficiência para o homem com uma deficiência grave. Ele vai se aposentar com 25 anos. 25 anos. Deficiência moderada para o homem, 29 anos. E deficiência grave para o homem, grave 25, moderada 29 e leve 33. 25, 29 e 33. A deficiência será avaliada por uma perícia biopsicossocial, que é feita por um médico perito e pelo assistente social a cargo do INSS. E para a mulher? Para a mulher, deficiência grave, 20 anos, deficiência moderada, 24 e deficiência leve, 28 anos de contribuição na pessoa, na condição de deficiente. E aí, André, então, primeira coisa, requerimento administrativo. Quando do requerimento administrativo, será agendada 2 perícias, a perícia médica e a perícia social, com assistente social. E essa perícia ela é diferente da aposentadoria por invalidez. A perícia que estamos acostumados nos benefícios por incapacidade, aonde se avalia a CID. Nos benefícios por incapacidade, se avalia a CID, Classificação Internacional de Doença. Aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência, entrou-se a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, não vai se verificar apenas a doença, vai verificar a pessoa como um todo.
Quais são as barreiras da vida que essa pessoa tem que ultrapassar todos os dias para fazer as suas atividades laborais? As suas atividades não apenas laborais, mas do dia a dia. Quais as barreiras que ela tem? Então, ela tem uma deficiência visual. Quais as barreiras que ela tem? Então, é aí onde vai entrar a diferenciação de pessoa para pessoa. Aonde ela mora, se essa pessoa ela pega transporte público ou não, se ela tem carro automático ou não. E essas questões, essa situação da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, será avaliada por meio de quesitações próprias. Teve uma portaria que já trouxe esses quesitos, e aí tanto o perito médico como o assistente social vão responder aos mesmos quesitos. São 41 quesitos para avaliar essa deficiência, as barreiras com que essa pessoa ela convive no seu dia a dia, para verificar se essa deficiência está num grau leve, grau moderado ou grave. E aí, o que é importante nisso? Isso a gente está falando no âmbito administrativo, que tem que cumprir, que tem que ser avaliado através desses quesitos. Outra coisa é quando judicializar essa situação, que aí o juiz não fica distrito, o perito não fica distrito apenas aqueles quesitos, aquela caixa fechada daqueles quesitos trazidos por uma portaria. Então, esse é um tipo de aposentadoria que ela não está sendo tão bem trabalhada como ela merece. Tem muitas nuances, né? Tem um caso, professora, olha só, você entende que judicializando esse caso poderia melhorar a situação, né? Você vê, o segurado, ele tem a visão monocular, não é? E ele pediu o benefício do deficiente administrativamente, foi feita a perícia, não é? E aí, por conta daquela pontuação, não é isso? De acordo com as respostas desse questionário, a pontuação dele não atingiu o grau médio, não é? Depois, se a professora quiser falar dessa pontuação e tal, só para o pessoal entender um pouco, né? Existe aí uma portaria sobre isso. Não atingiu. Por quê? Ele não precisa de alguém para acompanhar ele na rua, né? Ele consegue pegar a condução sozinho, aquela coisa toda, né? Bom, só que ele me reportou, isso não constou lá no processo administrativo, isso eu coloquei no judicial, que ainda não foi julgado, e pretendo que o perito analise isso, o assistente social analise isso. Ele tem câncer de pele. Então, veja só, a deficiência dele é monocular. Eu quero que você me responda aí se é possível esse meu raciocínio, né? Se eu estou falando besteira. Por essa deficiência monocular, pela pontuação, é mínima. Ele precisava de 33 anos para se aposentar e não atingiu, porque ele precisava se fosse média. Agora, veja só, ele pega 3 conduções. Ele fica exposto ao sol mais de uma hora, tá? Esperando condução na rua. Dizendo que ele teve câncer de pele porque trabalhava numa escola, no pátio, direto tomando sol, não é? Aí eu lhe pergunto, será que esse perito, assistente social, não deveria levar em conta mais essa agravante, essa circunstância agravante dele, dessa doença de pele, que faz com que ele fique exposto ao sol mais de uma hora por dia, para que considere a sua deficiência como média? Ou estou falando besteira, professor? Eu quero agradecer a presença do nosso amigo Ney, da Eulália, Da Fiorella, da Carolzinha, sua filha. Olha, já que você abriu um parênteses muito gostoso, né? O Ney, um abraço para você, hein? Eu quero, olha, assim que liberar, eu vou aí para dançar frevo com você aí e sua esposa, viu? Fiorella,
Ó, um beijo no coração, viu? Minha eterna presidente, como vocês costumam me chamar. Eu quero aqui lembrar, muito bem lembrado, pelo Emerson Lemes, da figura carinhosa, aquele nosso sempre presente nos congressos, Daniel. Danielzinho, ceguinho, do INSS. O Daniel tá na live? Ele não está, mas o Emerson falou assim, sempre que eu falo aposentado deficiente, eu lembro... Porque eu vou trazer o exemplo do Daniel, porque ele me autorizou a falar. Eu vou falar do exemplo do Daniel. Olha, para quem não sabe, só para rapidamente, o Daniel, ele é 100% cego, ok? Mas ele ia em todos os congressos, inclusive internacionais. Não é isso? Ia sozinho, ia com a cadela dele, e participava de tudo, ia para os bares, não é isso? Chegou a ir até para a escola de samba. Lindo eles. Puxa vida, é pena que ele não dá para mandar um abraço. Se alguém estiver com ele, falar com ele, fala que eu mandei um beijão. Então, dê um exemplo dele, se você... Então, mas com relação a essa sua pontuação desse seu caso, entendo sim, tem que levar em consideração todos os aspectos da pessoa. E aí é onde é importante o advogado trabalhar com essa pessoa, nesse tipo de aposentadoria. Porque assim, o que é trabalhoso nesse tipo de aposentadoria é a prova. Porque em muitos casos a gente tem que provar 25 anos. 33 anos de deficiência. Ah, como que consegue esse documento? É aí que está o nosso trabalho. É ir buscar prontuário médico, é verificar todos os exames que essa pessoa fez, ficou internado. Primeira coisa, pegar o CNIS e verificar se essa pessoa recebeu auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Olha o Emerson falando que o Daniel veio no aniversário dele ano passado, aqui em Londrina. Daniel? E a Eulália está perguntando se o deficiente foi prejudicado por essa reforma. A gente vai falar. Então, André, tem que levar em consideração todas as questões e as provas também. Não basta alegar, tem que levar a documentação. Não basta comprovar... Tem que levar documentação. Até tem um artigo que diz que não basta apenas prova testemunhal. Tem que ter prova documental. Agora, o exemplo que eu quero falar, eu sempre uso esse exemplo também na aposentadoria do deficiente, que é na questão de uma pessoa cega. Então, nós temos o Daniel. O Daniel, ele trabalha no INSS, ele é professor e ele é totalmente cego. O Daniel, ele não recebe nenhum benefício. Então, nós temos a condição do Daniel. Ele tem a doença e ele convive com essa doença e trabalha com essa doença. Ele é deficiente? Sim, ele é deficiente. Em qual grau? E aí é onde a gente vai verificar as barreiras que ele ultrapassa. O Daniel é uma pessoa que tem cão-guia. O Daniel é uma pessoa que a cegueira dele foi desde criança. Então, ele aprendeu desde criança as suas atividades já nessa condição. Então, nós temos uma pessoa nessa situação. O outro exemplo que eu trago é a minha mãe. A minha mãe, ela ficou cega com 55 anos de idade. Então, uma mulher também formada em direito, que trabalhava, e aí fica cega com 55 anos de idade. Não tem cão-guia, ela não consegue sair sozinha, ela consegue ter as atividades dela dentro de casa. Fora isso, ela precisa sempre de um terceiro. Então, é a mesma doença, é a mesma CID, cegueira total. O Daniel trabalha. A minha mãe é aposentada por invalidez, mais a grande invalidez. Aposentada por invalidez, mais os 25% por conta da grande invalidez, por necessitar do auxílio de terceira pessoa. Então, olha como é importante a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Ela vai muito além da CID. Se a gente pegar apenas o atestado médico dizendo qual é a CID, cegueira nos 2 olhos. Minha mãe e o Daniel têm a mesma doença.
Mas e a consequência disso na vida? Então, olha como é diferente. Então, é muito importante essa questão de levar outros elementos que não apenas a doença. O É atestado bem médico. subjetivo mesmo, né? Muito subjetivo, muito subjetivo. É o primeiro benefício previdenciário que traz esse instituto da CIF. Então, eu vejo como um avanço, ele vai além da CID, mas ele está muito aquém do que pode ser feito. Porque fechou essa CIF, fechou nesse formulário de 41 perguntas. E nesse formulário de 41 perguntas, quem já viu, verifica que se a pessoa responder o que tem ali, que vai chegar nessas pontuações que você falou, André, ninguém vai se aposentar por uma aposentadoria da pessoa com deficiência grave, porque as perguntas chegam ao ponto de falar você. Então vamos pensar que a gente está falando daquela pessoa que pode trabalhar, que saiu do seu trabalho e foi lá passar numa perícia. E algumas das perguntas você tem condições, entre outras palavras, você vai no banheiro sozinho? Eu vou. Você vai no banheiro sozinho? Tá lá. Então, assim, são questões são subjetivas, entra em todos os aspectos da pessoa, mas ela está muito longe do que é o ideal, mas é o primeiro passo. Então, o que é preciso? Judicializar essa questão da aposentadoria do deficiente, mas antes, levar toda essa documentação mesmo, André. E o que é interessante nessa questão do deficiente é que a pessoa pode requerer administrativamente para ser avaliado em que grau a sua deficiência está. Não precisa apenas no momento da aposentadoria, de uma aposentadoria, requerer essa situação, requerer a perícia biopsicossocial. É possível fazer o requerimento para analisar se está numa deficiência leve, moderada ou grave. E se não tem nenhuma, já tem a negativa. Então, isso é muito importante, porque o que as pessoas têm muita dúvida, principalmente pessoas que recebem auxílio acidente. Quem recebe auxílio acidente é porque tem uma sequela, porque tem uma redução de capacidade. Essa redução de capacidade seria uma deficiência? A gente não pode afirmar que sim, porque justamente tem todas essas questões. Tem todas essas questões subjetivas. É preciso avaliar de forma médica e social a implicação dessa redução de capacidade na vida da pessoa. Logo que saiu a Lei 143, eu tenho um livro que é de auxílio acidente. Na minha primeira leitura da Lei 142 de 2013, que é da aposentadoria do deficiente, a primeira coisa que veio na minha mente todo mundo que receber auxílio acidente está apto a ter aquele tempo considerado como período como deficiente. Mas não é bem assim. Depois veio a regulamentação da lei, depois veio aquela portaria e administrativamente uma pessoa que recebe auxílio acidente vai ser muito raro conseguir aquele tempo como período como deficiente. Mas por quê? Porque ficar preso naqueles quesitos. Uma pessoa que recebe auxílio acidente, que ela tem uma redução de capacidade. Então, o que eu quero dizer aqui é possível uma pessoa que recebe auxílio acidente considerar esse período como deficiente? Sim, mas tem que fazer a prova. Não basta ir lá e só o benefício por si só. É fazer a prova. Cada benefício são requisitos diferentes. Então, no caso de uma pessoa que recebe auxílio acidente, assim, por exemplo, nesse caso seu também, André, a pessoa tem que levar a documentação médica de todos os problemas de saúde que ela tem. Porque, às vezes, o problema é coluna, mas nesse caso
no seu caso específico, a pessoa não pode ficar no sol. É uma questão particular daquela segurada e tem que ser avaliado. Mas como que o perito vai avaliar? Essa segurada tem que levar a documentação. O livro é Auxílio Acidente. Eu estou atualizando ele. Gostaria de agradecer a presença da Fernanda, da Kelly, doutora Kelly, advogada trabalhista, outra doutora Fernanda, doutora Sofia. É Auxílio Acidente, eu estou atualizando. Deve sair em setembro. Meu prazo é agosto para entregar. Então... Professor. E eu vou trazer essa questão do auxílio acidente, dessa questão de utilizar o período de auxílio acidente para uma aposentadoria do deficiente. E aí, dentro disso, André, hoje, toda análise de aposentadoria que eu faço, eu tenho o olhar da aposentadoria do deficiente. Não necessariamente para a pessoa se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, mas com a possibilidade da conversão dos tempos. Porque o que a Constituição garante é um tempo maior para a pessoa que trabalha na condição de deficiente. A mesma linha de raciocínio para a pessoa que trabalha em ambiente prejudicial à saúde, da linha da aposentadoria especial. Muito bom. É um tempo especial. Então, a questão hoje em dia, com a reforma da Previdência, um mês faz toda a diferença. Então, se essa pessoa consegue comprovar um período da vida dela que ela teve deficiência, esse período ele vai ser convertido. Então, vai ser convertido de tempo de pessoa com deficiência para tempo comum. E o mais legal, que é possível converter o tempo comum trabalhado em tempo de deficiente. Então, é de um lado para o outro. Professora, então, olha só. Até a Eulália pergunta se a reforma da 103 trouxe prejuízo para a aposentadoria do deficiente. Aí eu pergunto, para quem pós-reforma, ela mexeu na aposentadoria do deficiente, ele pode converter, porque no especial pós-reforma não pode converter. Agora, aí no deficiente, pode converter? Falou alguma coisa a emenda constitucional do deficiente? A doutora Thaís Riedel está com a gente. Brasília aqui na live, minha amiga Thaís. Que honra! Prazer! Que gostoso ver esses amigos. A doutora Fernanda falando que estudou comigo na IPD. Eu lembro, eu fiz especialização na IPD. É muito gostoso isso. Riedel, um beijo. Thaís, um beijo para você. Então... Abraço, Bolsonaro. Continua. A emenda constitucional não alterou nada da aposentadoria do deficiente. Então, é possível, mantém a possibilidade da conversão, tanto de comum para deficiente, como deficiente para comum, manteve essa situação. Então, isso é muito importante. Então, o que não pode converter tempo especial em comum, mas o tempo, e alguns autores colocam o tempo trabalhado na condição de deficiente como especial, entre aspas, que é um tempo especial, mas especial na condição de trabalhar na condição de deficiente, de pessoa com deficiência. Esse tempo é possível, sim, ser convertido em comum. Manteve com a emenda constitucional. Muito bem. Olha, eu quero mandar um abraço para o Hammer. Meu querido Hammer, diretor também, foi diretor do APE também, foi presidente da UAB, da subseção da Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó. Ô, Hammer, puxa vida, saudades, viu? Olha, pessoal, pode ir pondo perguntas que a gente vai procurar responder no final, ou que não der, então pode mandar diretamente aí para da mídia da professora Luciana Farias. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta. A lei complementar 142 é de 2013, quando ela trouxe aí a figura jurídica do trabalhador com deficiência.
Bom, e antes disso? Aquele cidadão que tinha deficiência, trabalhou, né? E se aposentou, mas não existia a lei. Muito embora existia ali o decreto 6.949 de 2009, né, que regulamentou a Convenção Internacional do Deficiente. Isso aí eu me lembro bem, porque o nosso querido Danielzinho, que não está aqui para nos ouvir, né, se ele estivesse aqui falando está aqui para nos ver, né, ele lembrava bem, na época o pessoal falava assim, porque o portador de deficiência física, ele fala assim, portador por quê? Chega uma hora que ele vai deixar a deficiência de lado, não vou mais portar. Era muito legal quando nos conversas ele falava isso, e eu aprendi. Então, eu aprendi, tanto que eu vou falar, eu falo, não, pessoa com deficiência. Então, assim, muito bem, eu quero saber o seguinte, esse decreto regulamentador da Convenção Internacional, por tratar de direitos humanos, tem força de emenda constitucional, então ele tem efeito jurídico. A pessoa que se aposentou lá e ela tinha essa deficiência física, ela pode entrar com uma revisão da sua aposentadoria, professora? Vamos lá. Isso é ótimo, André. É uma questão porque, assim, é uma garantia constitucional do artigo 201 da Constituição Federal. No entanto, a questão da proteção da pessoa com deficiência, ela veio na emenda constitucional número 47 de 2005. Então, em 2005, foi alterado o artigo 201, falando que deveria dar condições diferenciadas da pessoa que trabalhasse na condição de deficiente. E aí, de 2005 até 2013, ficou um vácuo, ficou uma lacuna. Não teve lei disciplinando a questão desse tipo de aposentadoria. Então, o que a gente tem? O que eu entendo? Que é possível uma revisão retroagindo a Lei 142 de 2013, mas, André, respeitada a decadência de 10 anos. Sim. Então, respeitada a decadência de 10 anos. Então, a gente teria um vácuo, um período aí de 2 anos. Então, nós estamos em 2020, 3 anos, né? Para quem se aposentou de julho de 2010, julho de 2010, até a entrada em vigor, que foi dia 9/11 de 2013. Então, 2010 a 2013, quem se aposentou nesse espaço de tempo, seria possível pedir uma revisão hoje para o quê? Para incluir essa normativa da Lei 142 para as pessoas que se aposentaram naquele período. Então, pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição. E aí entrou o fator previdenciário, não teve acréscimo de pessoa, não teve o acréscimo da conversão de tempo trabalhado da pessoa com deficiência, uma série de situações que diminuiu o valor da aposentadoria dessa pessoa por falta de uma lei naquele momento. Então, assim, o que se tem? Administrativamente, já tem um memorando circular. Então, tem um memorando circular, que é o número 34 de 2013, que veda revisão para períodos anteriores à entrada em vigor da Lei 142 de 2013. No entanto, a lei não veda e não pode vir um memorando vir falar que não pode ter uma lei, sendo que é por força constitucional. Então, tem algumas doutrinas tem alguns livros específicos de aposentadoria da pessoa com deficiência. Estou com eles aqui tudo na minha mesa. Fiz o dever de casa, vamos ler. Vamos ver o que tem de novo aí para a gente tá trazendo na live, né, André? A gente a gente fez uma conversa, um briefing antes. Então, essa questão teria esse 2 anos e meio aí desse pessoal que se aposentou nesse período, que daria para revisar, sim. Tudo bem, nós temos aqui 10 minutos do final, tá? Se alguém
colocar perguntas aí, que não der para responder aqui, a Luciana vai deixar o seu contato no final, né? Deixa eu ver aqui, a Fernanda está dizendo que você já conseguiu transformar período de deficiência em especial, que seria 25 anos, em Suzano. Então, tem a tabela. Então, é interessante a pergunta da Fernanda, que bastante gente questiona isso, o próprio segurado. Então, às vezes, a pessoa trabalha em ambiente com insalubridade, ambiente prejudicial à saúde, que teria direito ao tempo especial do artigo 57. Mas também ela trabalha como condição de pessoa com deficiência. Não é possível acumulação, não é possível as duas benesses no mesmo período. No entanto, o que pode acontecer, que eu creio que seja a pergunta da Fernanda, então a gente tem que ver o histórico, a vida laborativa dela. Pode acontecer que em um tempo ela tenha tempo especial, no outro tempo comum, e no outro tempo com deficiente. Pode acontecer que esse tempo de deficiente seja um tempo leve, um tempo moderado e um tempo grave. Como que fica essa situação? E aí, a Lei 142 de 2013 trouxe as tabelas de conversão. Então, primeiro vai verificar qual que é o tempo majoritário, o tempo que a pessoa mais ficou numa situação. Então, é uma deficiência grave? É uma deficiência leve ou é um tempo comum? E aí vai verificar qual que é a situação mais... Primeiro, qual que é o tempo maior que a pessoa trabalhou naquela condição e qual seria a aposentadoria mais vantajosa para ela. É melhor converter de tempo de deficiente para tempo especial ou de tempo especial para tempo de deficiente? É aí onde que vai fazer os cálculos para ver o que é melhor para aquela pessoa. Mas... há as tabelas de conversão, Fernanda. Então, eu estou até com um livro aqui do João Marcelino, da aposentadoria da pessoa com deficiência. O que eu tenho não está atualizado com a emenda, eu não sei se ele atualizou, mas como não houve essas alterações, ele é muito bom, esse livro. E ele traz todas essas tabelinhas, ele explica como faz essa conversão, então é possível. Então, pegar toda a vida laborativa da pessoa e fazer as conversões. Hoje mesmo, eu estava trabalhando com uma aposentadoria, fazendo uma análise, a Nayara está aqui na live, a gente ficou a tarde inteira verificando um caso concreto, aonde a gente verificou que era melhor, então, converter todo o tempo comum da pessoa. Ela teria 15 anos de tempo de deficiência leve. Eu considerei como leve. Se dando como leve, ela já fecharia o tempo para se aposentar. Então, a gente converteu todo o tempo comum dela, tempo comum, em aposentadoria, em tempo da pessoa com deficiência leve. E aí fechou o tempo. Mas a gente fez diversas hipóteses. E converte um tempo, não converte o outro. E se não considerar aquele tempo e considerar esse outro? Então, nesse caso, ela recebeu o auxílio-doença num tempo. Eu converti o tempo do auxílio-doença em incapacidade grave. Em deficiência grave. E aí a gente vai fazendo aquela situação. Qual que é melhor para a pessoa? Trabalhando com as tabelas de conversão. Nós estamos já caminhando para o final. Tem aqui uma última perguntinha. Deficiência leve, tipo grandes alterações da fala. São quantos tempos de contribuição? O deficiência leve, homem 33 anos e mulher 28. Mas aí o que é importante? Às vezes a pessoa não tem 33, o homem não tem 33 anos na deficiência leve, ele tem 15. E aí, o que é legal? Você converte, então. Converte o leve para o normal, o normal para o leve. E aí, você não precisa, mesmo que você não consiga fechar os 33 anos na deficiência leve ou 29 anos na deficiência moderada, que é muito difícil conseguir esse período inteiro num tipo de deficiência só. Mas aí é onde você vai trabalhar com as tabelas de conversão. E aí, você
consegue fechar as aposentadorias, seja na aposentadoria da pessoa com deficiência, que ela é muito vantajosa, porque não tem fator previdenciário, é 100% do salário de benefício, não tem idade mínima. Agora, se não conseguir fechar com ela, você converte ela no tempo comum. E aí, a gente sabe que com a emenda, 1 mês faz a diferença. É o que pode salvar a aposentadoria do seu cliente. Professora, estamos chegando aos finais, finalmente. Se a doutora quiser fazer... Ó o Ney provocando a gente, que está esperando a gente em Recife. Oh, delícia, hein? Que delícia. Aquele baile lá que dá saudade. Então, a Eulália, ela insiste se a reforma prejudicou o deficiente em algum aspecto. Você entende que não? Assim, se a gente pensar no deficiente, na aposentadoria do deficiente, não teria alteração, mas a gente não pode dizer como prejudicou o incapacitado. Então, na aposentadoria do deficiente, a emenda não prejudicou diretamente. Mas se a gente pensar na pessoa, e até aqui, porque uma pessoa deficiente hoje, ela pode ser inválida amanhã. Uma pessoa deficiente hoje, ela pode ser incapacitada amanhã. Com o agravamento, com a piora. Então, às vezes, ela não consegue se aposentar por deficiente. Vai precisar de uma aposentadoria por invalidez amanhã. Aí, foi prejudicado e muito. Eulália complementa. Pode, Eulália. Pode ser nos 3. Aí você vai ver qual é o período que ela ficou em maior tempo. É na deficiência leve? Aí você converte a grave e a moderada para leve. Ou, ao contrário, o maior tempo que essa pessoa ficou foi numa aposentadoria grave. Aí ela fez uma cirurgia, vamos pensar, o INSS não exige cirurgia, mas vamos pensar que ela fez uma cirurgia e passou para uma deficiência leve. E aí, então, você converte de uma para outra e vai fazendo esse balanço. Muito bem. Então, assim, nós estamos com 2 minutos. Queria agradecer a professora aí por ter aceitado esse convite, não é? E dizer o seguinte, até tem um exemplo, até que uma ocasião que nós conversamos sobre isso, a aposentadoria de deficientes, acho que na ASP você deu uma aula sobre isso, que eu coordenei, e eu tinha um cliente que ele trabalhou com um especial... A gente tem 1 minuto, né? 20 e tantos anos, mas não conseguia especial, mas ele tinha deficiência auditiva. E aí na auditiva eu consegui ver, porque ele era muito novo, ele ia pagar um fator previdenciário terrível, ele não pegava 96 pontos. E como deficiente eu consegui. A live está sendo gravada, viu, pessoal? Vai estar no site do CPJUR. E seria interessante o seguinte, sobre essas questões novas que tratam da reforma da Previdência, não só essa questão aí do cômputo do cálculo do deficiente, que o INSS entende que agora é 100% e a doutrina majoritária entende que não. Isso é interessante, discutir essa questão na justiça comum e fugir do JEF. Porque o JEF ele é o sepultador de teses, já dizem, né? Então, procurar... mas como fazer se o valor da causa procurar buscar o benefício, computar o valor da causa, desde lá, quando ele... Vão cortar a gente, né, André? Benefício. Vão cortar a gente. Vão cortar, né? Então, isso aí. Então, pessoal, sair do JEF e temos 48 segundos. E aí, olha, eu vou citar aqui, súmula 33 da TNU, tá? Vocês podem utilizar para sair do JEF. Súmula 48 da TNU, para vocês aproveitarem questões que falam do LOAS, mas falam do deficiente, pode utilizar como uma doença por mais de 2 anos, como deficiência. Enfim, pessoal, valeu. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Boa noite. Estão perguntando as nossas redes sociais é Lu Farias ADV. Lu Farias ADV. Pode deixar a pergunta lá. Isso. E eu sou André Luiz Marques ADV. Obrigada, André. Obrigada a todos. Obrigado a vocês, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau.